Muito bem, então na videoaula passada a gente falou sobre o float, né? Por enquanto a gente vai parar por aqui no float e vamos continuar falando das outras propriedades. Vamos aproveitar o embalo e falar do clear, né? O clear, ele, como vocês viram, ele serve para arrumar o float, porque o clear, porque como vocês viram, o float ele faz uma certa bagunça no seu documento HTML. Aí o clear serve para resolver essa questão aí que o float acaba bagunçando, ok? Como a gente fez lá no nosso exemplo, basicamente aquilo. Vamos passar então por margem, que eu também já fiz alguns exemplos, mas eu vou fazer o exemplo aqui oficial. Vamos lá, aula 29, margem. Vamos apagar aqui o nosso CSS. Vamos deixar essas três divs. Melhor, deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar só esse clear daqui. Vou tirar esse float. Tá aí. Já tem até um exemplo de um margem ali, né? Então, ok, o margem ele é irmão do padding. Deixa eu apagar o margem daqui. A diferença entre os dois, eles servem para espaçar uma div da outra. Ainda tem float por aqui, né? Não, não tem float não. Ah, tá certo. Porque todos os dois estão dentro da div 1. Tá, então deixa eu tirar esse tamanho daqui. Então tá aí. O margem ele serve para aumentar o espaço entre uma div e outra, uma tag e outra. Só que o margem ele aumenta o espaço da parte de fora. E o padding ele também serve para espaçar uma tag da outra, só que ele aumenta o espaço do lado de dentro. Então o que é isso? Vamos entender. Vamos pegar a div 2 aqui e dar um margem nela. Então o margem ele se baseia em margem superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita. Que é o que? Margem top superior, margem bottom inferior. Vou fazer até o comentário aqui. Inferior superior, margem left, lateral esquerda, lateral direita, margem right. Você não precisa setar todos os quatro, ok? Você pode setar só aquele que te for conveniente. Então vamos colocar aqui na div 2 uma margem top de 40 pixels. Então perceba que ele ficou 40 pixels, né, mais longe da div 2. Ok? E aí, vamos colocar um margem bottom de 20 pixels. Olha só, perceba que ele ficou 20 pixels distante da div 3. E aí você pode colocar na esquerda, vamos colocar 20 pixels, na direita, mais 20 pixels. No final, a gente teria uma coisa mais ou menos desse tipo. E agora vamos testar o padding. Aí você me pergunta qual é o padding. Perceba que o margem fez o que? Fez ele ficar mais longe em relação a quem está fora dele. O padding faz a div espaçar em relação a dentro dela. Então olha só, vamos aplicar o padding. O padding também tem as mesmas coisas. O padding top, o padding left, o padding right e o padding bottom.
só que em relação a dentro. Então, se eu colocasse um padding top de 40 pixels, aí você vê que ele aumentou o espaço em relação a dentro. Olha só, div 2 a palavra div 2 ficou mais distante em relação a dentro. Aí o padding bottom 40 pixels também vai deixar a parte de baixo mais distante em relação a dentro também. Padding left 20 pixels, mesma coisa. E o padding right 20 pixels. E aí a gente nem percebeu, né, porque não tinha nada aqui à direita, mas tem um padding de 20 pixels aí também. Então basicamente esses são os paddings, pessoal. Aí vamos fazer agora um exemplo 30, que aí a gente precisa abordar uma coisa muito importante, que é dimensão versus margem e padding. Para isso a gente vai trabalhar só com uma div, que vai ser essa, div 2. Na verdade nem precisa de classe, né? Criar uma div só, div. Essa div aí então vamos deixar só, vou deixar o padding zerado para começar, ou sem nada ou zerado, tanto faz. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos falar que o widget dela é de 100 e que o height é 100 também. Então vai ficar desse jeito. O que eu quero dizer para você é o seguinte: no que você for usar o padding, a dimensão da sua div vai aumentar. Acho que você já deve ter percebido. Por exemplo, se eu der um padding top de 40 pixels, o tamanho da div, se eu usar o height ou bottom, a altura da div vai aumentar. Então, por exemplo, deu um padding top de 40 pixels, a altura da div vai de 100 para 140. Olha só, a altura dela foi de 100 para 140. Se eu colocar um padding bottom de mais 40, vai de 100 para 180. Ok? E a mesma coisa no left. Se eu colocar 10 pixels aqui e mais 10 aqui, a largura dela vai, que era 100, vai para 110, 120. Ok, pessoal? Então isso tem que estar na sua mente. E o margem não. O margem ele aumenta a dimensão da div que essa div tiver dentro. Então, por exemplo, se a gente fizer aqui uma div, agora a gente vai ter que usar classe. Essa aqui vai ser a div 2 e essa aqui div 1. Sempre idente seu código. Beleza. Então vamos dizer aqui que essa aqui é a div 2 e essa aqui é a div 1. Então vamos atualizar aqui. A gente ficou assim, né? Então olha só, essa div 1 ela tem o widget height automático, né? Quando o widget height é automático, ele pega de acordo com o conteúdo. Então vamos novamente zerar o top e bottom dela. Então perceba que essa div de fora agora ela tem 100 pixels de acordo com a div interna que tem também 100 pixels.
Vamos dizer que a div de fora, que a div 1, tem um height de 110 pixels. Olha só, é maior do que a div 2. Aí a gente pega a div 2, a gente vai lá, pega a div 2 e coloca um padding top nela de 20 pixels. Isso vai afetar a div 1? Com certeza. Por quê? Porque a div 1, que tinha 110, vai ser forçada a aumentar. Na verdade, nem vai ser forçada a aumentar, ela vai ficar agora sem ter espaço para guardar a div 2, olha só. Então perceba que a div 2 que tinha 100, com mais 20 de espaço, passou a ter 120. E aí passou a não caber mais dentro da nossa div 1. Então, pessoal, é importante que você tenha noção disso, ok? Agora vamos pegar e colocar um widget nessa div 1, 110 também. Não, 110 não pode. Colocar 140. Beleza, então perceba que ela ainda é maior em largura do que a div 2. Aí a gente vai lá na nossa div 2, coloca um margem, né? Margem left de, sei lá, 40 pixels. Aí ela vai de 100 para 140. 40 não, colocar 60. Aí ela vai de 100 para 160. 160 é maior do que a div 1. O que vai acontecer? O que aconteceu aqui, pessoal? Ela afastou da div 1. Vamos descobrir agora. Vamos pegar dentro da div 1 e dar um padding de 5 pixels, para você poder entender melhor. Olha só, ela saiu de dentro da div 1, ok? Então é isso que acontece, né? Quando você trabalhar com margem, então você tem que entender, né, essas questões. Se você aumenta a div interna, acaba afetando a div externa também. Aí no caso a gente quisesse que a div externa, né, que a div 1 lá continuasse cobrindo o conteúdo da div 2, a gente teria que pegar aqui e voltar para 160, no caso aqui uns 165, para ficar sobrando espaço. Opa, ainda não foi suficiente, né? 175. Ainda não foi a conta. Então, 180. E agora sim você percebe que a div 2 está cabendo dentro da div 1 de novo. Ok, pessoal? Então essa foi a aula aqui de margem padding. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.